Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E para ter aquela melhor experiência com a gente, clica na nossa carinha se você tá pelo celular. Já ativa aqui, ó, uma engrenagem que vai aparecer, ou pelo computador a engrenagem tá aqui abaixo. Seleciona imagem de melhor qualidade e vamos com a gente. E hoje é dia de Êxodo 22 ao 24. Então a gente já viu lá que o povo de Israel já saiu do Egito, já teve as pragas. Deus já falou com eles já no meio de trovões e tudo mais lá no pé do Monte Sinai. E agora a gente vai continuar todo esse desenrolar de história. Então a gente vai ler e no final a gente vai fazer a nossa análise, falar com vocês. E vocês também vão deixar aqui no comentário a visão de vocês. Por isso, então, é muito importante vocês ficarem até o final conosco. E vamos para a leitura. Êxodo 22. Leis acerca da proteção da propriedade. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e estes foram roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido, ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas, se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor será destruído.
Não maltratem, nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não tenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão o meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Capítulo 23. Não espalhe notícias falsas. Não concorde com a pessoa má dando testemunho falso. Não acompanhe a multidão na prática do mal. Ao prestar um depoimento num processo judicial, não dê testemunho para favorecer a maioria. Não seja parcial, não para favorecer o pobre. Se você encontrar o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve de volta o animal extraviado. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o deixe ali. Vá ajudar o homem e erguer o animal. Não falsifique o jumento para prejudicar a causa do pobre. Afaste-se da acusação falsa. Não condene à morte o inocente, nem o homem justo. Saiba que eu não absolverei o que vive para o mal. Não aceite suborno, porque o suborno cega os que têm entendimento e corrompe as palavras dos honestos. Não explore o estrangeiro. Vocês, israelitas, bem sabem como se sentem um estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Por 6 anos plante em sua terra e colha o que elas produzirem, mas de 7 em 7 anos deixe a terra descansar 1 ano. O 7º ano é de descanso para a terra. Nesse ano ela não deverá ser cultivada, para que os pobres de Israel achem o que comer, e os animais comerão o que sobrar do campo. Essa lei também vale para as vinhas e olivais. Faça tudo o que estiver de fazer nos 6 primeiros dias, mas descanse no 7º, para que o seu boi e o seu jumento também descansem, e para que o seu escravo e o estrangeiro renovem suas forças. Israelitas, tenham cuidado em fazer tudo o que eu disse, e prestem atenção. Não se lembrem, nem falem o nome de outros deuses. Celebrem uma festa em memória de mim 3 vezes por ano. Primeiro, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pães sem fermento, como já lhes ordenei. Essa festa deverá ocorrer no primeiro mês do ano, o mês de Abibe, porque foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Ninguém deverá aparecer diante de mim de mãos vazias. A segunda festa é a festa da colheita dos primeiros frutos. Depois do plantio, assim que forem colher os primeiros frutos, celebrem essa festa. A terceira festa é a festa da colheita geral no fim do ano, quando armazenarem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano todo homem deverá se apresentar diante do Senhor Deus. Ninguém deve oferecer o sangue do sacrifício junto com o pão fermentado. Não deverá ficar gordura da minha festa durante a noite até a manhã seguinte. Tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros frutos das suas terras. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe dele. Vou enviar um anjo à frente do meu povo para guardá-lo pelo caminho e levá-lo ao lugar que preparei para ele. Prestem atenção diante dele. Escutem o que ele disser. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará os pecados que cometerem contra ele, porque nele está o meu nome.
Mas se tiverem cuidado de obedecer ao que ele disser e fazer o que ele mandar, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês. Ele os vai levar aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus e aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus. E eu vou destruir todos esses povos. Não adorem os seus deuses, nem ofereçam culto a eles. Não façam o que eles fazem. Ao contrário, destruam totalmente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês. Então o Senhor abençoará o seu pão e a sua água, tirará do meio de vocês as doenças. Na sua terra não haverá mulher grávida que perderá seu filho, nem haverá mulher incapaz de conceber ou de dar à luz. Eu darei vida longa e completa a vocês. Mandarei adiante de vocês o meu medo, que colocará em confusão todas as nações onde vocês entrarem. Farei com que todos os seus inimigos voltem as costas para vocês e fujam. Mandarei vespas na frente de vocês. Elas expulsarão de diante de vocês os heveus, os cananeus e os heteus. Não expulsarei esses povos todos em um só ano. Se fizer isso, a terra se transformará num deserto e os animais selvagens se multiplicarão contra vocês. Eu expulsarei aqueles povos aos poucos, até que vocês se tornem numerosos o suficiente para tomar posse efetiva da terra que já dei a vocês por herança. Eu mesmo vou traçar os limites do seu país. Os limites são estes: desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e do deserto até o rio Eufrates. Vou entregar em suas mãos os moradores daquelas terras, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com esses povos, nem com os falsos deuses deles. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, para que não levem vocês a pecar contra mim. Se oferecerem culto aos seus deuses, isso será uma armadilha para vocês. Êxodo 24. A confirmação da aliança. Depois Deus disse a Moisés: Suba um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: Faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: Suba o monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Espere-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte.
No 7º dia, o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Eita glória! E assim finalizamos a nossa leitura e vamos para a nossa análise. A nossa análise começa com você, Jason Filho. Opa! Olha a sua honra. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui no capítulo 22, a gente continua vendo então sobre leis, né? Que leis do dia a dia. Aqui começa falando já, né? Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, como que vai ser? Quem matar um ladrão enquanto ele estava roubando a casa não será condenado por homicídio. Mas o 22 ele continua falando das leis que a gente estava lendo no episódio anterior, né? Então ele dá vários exemplos aqui. Se alguém pede ao próximo para guardar o seu jumento e o jumento morrer, o que vai fazer? Mas se ele alugou um boi ou um jumento e esse boi ou jumento morrer, como que vai proceder? Eu acho muito legal que esses detalhes, sabe? Tipo assim, se você emprestou é de um jeito, mas se você alugou é de outro. Se o dono estava junto e deixou, tipo, viu alguma coisa acontecendo e não fez nada, então não precisa pagar. Tipo assim, é detalhezinho, sabe? Isso que eu acho muito legal, tipo, como Deus ele cuida realmente de detalhes. Aqui nas leis você vê que ela é cheia de detalhes. Exatamente. Mas vale relembrar aqui que Deus estava falando com eles, né, pelo trovão, foi falar ali sobre os 10 mandamentos. Deus falou dos 10 mandamentos, a gente viu isso no episódio anterior, e inclusive é o Êxodo 20 sobre os 10 mandamentos. E aí o povo, né, ficou com medo e pediu para Moisés: fala tu conosco e ouviremos, né? Mas não permitas que Deus fale conosco para que não morramos. E aí então disse Moisés ao povo: não temas, pois Deus veio para provar e para que tenham temor diante dele, né? Então era só para o povo ficar ali, tipo, sabendo que o tamanho de Deus e que Deus estava ali com eles. E depois o povo ficou de longe e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava e Deus começou a passar para ele as leis. Então, as leis do altar, as leis dos servos, essas outras leis, tipo, de detalhezinhos, né? E daí depois que Deus passou todas essas leis aqui para Moisés, Moisés foi lá e falou tudo para o povo também, né? Depois a gente viu ali que eles falam: não, vamos fazer tudo como Deus falou. Cadê? Lá no 23. 23? Ah, não, 24, capítulo 24, versículo 3. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as palavras e leis do Senhor. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: faremos tudo o que o Senhor falou. Então isso vale muito para a gente relembrar, né? Deus queria falar com o povo de Israel, mas o povo temeu ali, ficou com medo. Não, Moisés, fala você com Deus e você vem e transmite pra gente, né? E aí foi a hora que o povo ficou de longe, Moisés falou e trouxe tudo isso daqui para o povo, né? O 22, 23, eles são, a maioria é isso, sobre né? lei, né? Sobre conduta, né? Porque a gente tem que lembrar também que eles eram muitos povos, né? São 12 tribos, né? São 600 mil homens. Exatamente. Tirando mulheres, crianças. Exato. Então, eu calculo que é uma população mais ou menos de 1 milhão de pessoas. Então, era muita gente, gente. Para um homem lá, Moisés está governando todo mundo, né? A mandato de Deus. E o que é o legal aqui, né? Tem uma passagem aqui que ele fala sobre como que ia ser a dominação dos outros povos, né? Vocês vão ir junto com o anjo à frente, e aí eu vou colocar para vocês nas suas mãos o povo tal, o povo tal, o povo tal. Mas por que eu não vou destruir todo mundo de uma vez? Porque senão os animais selvagens iriam ficar muito fortes. Como assim os animais vão ficar fortes?
porque aquela outra população, elas matavam, se alimentavam daqueles animais, então seria uma forma de diminuir a quantidade de animais. E se Deus fosse lá já destruísse todo aquele povo para o povo já dominar a cidade onde eles queriam, você concorda que os animais iam estar crescendo em maior número? E aí os animais iriam comer os israelitas. Então, por isso que Deus falou assim, vamos dominando cidades por cidades, porque enquanto isso o povo vai se alimentando e aí a quantidade de animais selvagens não vai crescendo. Então, assim, Deus pensa em detalhes, né? Até como ele vai te entregar as bênçãos que você merece, que você tá ali para receber. Então, assim, isso me chamou muita atenção. Outro que eu acho legal aqui, só para dar um ressaltar, porque a gente vai entender isso, eu acho que já no próximo episódio, um pouquinho mais para frente, mas é nesse versículo 20 do capítulo 23, versículo 20, ele fala assim: Vou enviar um anjo à frente do meu povo para guardá-lo pelo caminho e levá-lo ao lugar que preparei para ele. Prestem atenção diante dele, escutem o que ele disser. Então, Obedeçam a voz dele, né? aqui Deus fala que vai mandar um anjo para ir junto com o povo. E daí depois a gente vai ver o que vai se o anjo acontecer. vai ou não vai junto com esse povo, né? E por que se ele vai ou não vai? A gente vai ver no próximo episódio. Então, Legal. já se inscreve no nosso canal para você ativar o sininho e saber, né, se o anjo vai caminhar com eles ou não vai caminhar com eles. E acho que é isso. O 24 aqui que eu achei É? legal. Não, é que aqui ele sobe, mas ele ainda não vai escrever, ou ele já tá escrevendo. Então Moisés pegou as bacias e Não, derramou o sangue. é pra subir ainda, amor. É só pra subir lá, né? E que daí ele Aham. ficou 40 dias e 40 Ele noites. tá subindo. É. Só que antes dele subir o monte, ele fez essa parte, né, do sangue, a carne e o sangue, que é a aliança. E eu acho que isso é renovado também no Novo Testamento, né? Tanto é que ele pegou Moisés, aspergiu o sangue, ó, e Moisés tomou metade do sangue e o colocou em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Em outros, fala que ele aspergiu nas pessoas. Aqui no meu, ele fala que aspergiu nas pessoas. O seu fala? Qual que é? É o 24:8. Então Moisés pegou as bacias e derramou o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da minha aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com os termos que acabei de ler. Exatamente. Então, ali, eles faziam muitas alianças, assim, né? Com negócio de sangue, holocausto, matança. Antigo Testamento, tá? Então, vale a gente lembrar. Então, por que ele fez essa aliança? É como se fosse assim, olha, eu mostrei as leis. Vocês aceitam ou não aceitam? Aí, por isso que o povo falou ali, não, a gente vai fazer tudo como o Senhor falar, serviremos o Senhor, é desse jeito, vamos cumprir os 10 mandamentos. Então, vamos fincar, vamos fazer esse pacto, né? Essa aliança. Para quando vocês errarem e eu vier puni-los, vocês falam, mas o que é isso? Que não sei o quê. Aqui a gente fez um pacto, fizemos uma aliança sobre isso. Então, isso que é muito importante a gente relembrar, que Deus não ia e simplesmente, você tem que fazer desse jeito, empunhava, né, as pessoas. Não, ele falou, é desse jeito, é a conduta, tudo. Vocês concordam? Vocês estão assim, assado? Não, é desse jeito mesmo. Tô contigo no largo. E o legal é que daí no Novo Testamento o embasamento dessa aliança continua, só que de uma outra forma, né? Uhum. Então, isso que é legal. Houve um pacto entre eles, tá, gente? Então, essas leis não foram impostas sobre a gente. Foram faladas e o povo aceitou a lei. Então, quando vocês virem alguma lei se cumprindo e de repente, tipo, matando outra pessoa, mandando apedrejar, que nem assim, se a mulher adultera, o que acontece com ela? Apedreja. Aí você fala assim, meu Deus, né? Igual teve um episódio lá da Xuxa, né? Meu Deus, esse Deus aí, ele mata todo mundo, tem que ter um upgrade de Bíblia, e não é questão de upgrade, é porque isso aqui é Antigo Testamento, era a conduta que era para ser feita
porém houve um acordo entre eles, né? E eles aceitaram isso. E era uma forma de colocar ordem, porque olha o tanto de gente que se tinha. Imagina se homem pegasse outro, se a mulher pegasse um animal, tanto é que até parte de animais, relação Tem. sexual com um animal, Deus já colocou uma regra ali que isso não era aceitável. É o versículo 19, né? Quem tiver. É, Capítulo 22, versículo 19. Quem tiver relação sexual com animal deve ser morto. exatamente. Então são coisas assim que às vezes a gente olha e fala assim, gente, alguém faz relação sexual com animal? Aí você olha e fala assim, isso daí já é desde o Antigo Testamento. Condutas erradas já vem desde o Antigo Testamento. Homem cobiça outra mulher e trai a sua esposa. Antigo Testamento teve já renovação, mas o povo continua errando na mesma coisa. Então, assim, não é questão de Deus ser horrível ou coisa do tipo, mas são condutas que eram do Antigo Testamento e houve um pacto aqui entre o povo e Deus. Tem que entender que, igual o Êxodo aqui, ele se passa, eu acho que há 1000 anos antes de Cristo. Então, tipo assim, é muito tempo atrás. A conduta daquele povo e até os costumes, as punições eram totalmente diferentes. A gente vê em vários filmes medievais como que isso era. Tinha Então, servos também, exato, né? as pessoas apedrejavam mesmo, igual tem vários filmes de Romanos, israelitas, né? israelitas que eram assim. Então, tipo, não é porque nossa Bíblia é má, alguma coisa assim. Tem que se entender aonde se passava, O o histórico tempo dela, que se né? passava, como eram aquele povo. Que nem quando a gente fala assim, 1000 anos antes de Cristo. Tá, daí às vezes a gente fica, tá, mas o que é 1000 anos antes de Cristo? Cara, são alguns anos depois da criação da Terra. Tipo assim, vamos colocar. Um exemplo, é 800 anos pós-criação da Terra, entendeu? Então, assim, o povo já errou já lá no Jardim do Éden, né? Deus já tinha dado tudo. Então, tava se criando uma ordenança para não virar doidura. E outra coisa, Deus tinha feito um pacto com com Abraão lá que ele não ia matar a galera. Então ele tinha que colocar ordem, porque senão, se ele não colocasse ordem, ia ficar igual antes da Arca de Noé lá, É, né? Não foi com Abraão, não, foi com Noé que ele fez a isso, aliança, né? Tanto é que teve o arco-íris, que é a aliança de Deus com Noé, que era que ele não ia mais matar toda a população. Então foi por conta disso, né? Querendo botar ordem na terra para não ter que matar todo mundo, porque já não podia matar de novo. Eu acho que é isso, né? eu acho que é isso. É isso? Então a gente vê a continuação de tudo isso, aí se o anjo vai ou não vai, se mata ou não mata, se tem mais lei ou não tem mais lei, no próximo episódio. Então se inscreve no canal, já ativa o sininho para estar com a gente e coloca no comentário já sobre a sua visão também, sobre o teu posicionamento sobre o Antigo Testamento, né? Isso é muito importante, porque existe essa confusão, principalmente para um recém-convertido. Quando a gente pega a Bíblia e vê assim, Deus fala que vai matar, se tocar no pé do monte vai ser exterminado ou vai ser apedrejado. Você fala assim, meu Deus, que isso, né? O pessoal fala que Deus é amor e ele age desse jeito. Então coloca aqui nos comentários como que é a tua visão, como que você explica também sobre o Antigo Testamento para alguém que está começando a caminhada. Isso é muito importante. E sobre isso, né, da gente estar criando essa parte de você apoiar uma outra pessoa, ou a pessoa que está começando a caminhada também entender um pouco mais sobre como é Deus, como que ele age, como que é o amor dele. A gente tem o nosso Netflix da fé, né, o Ouvintes da Fé, que é um lugar onde você vai estar assistindo experiências que as pessoas tiveram, vamos dizer assim, gigantes que apareceram para elas, como que elas superaram esses gigantes, né? Desafios que foram tidos no dia a dia, como que ela superou caminhando com Deus, né? Como... Histórias pessoais de ensinamento e inspirações, né? Exatamente. Então vai ter várias histórias de pessoas comuns, como eu, como você, como todo mundo,
ali dentro desse Ouvintes da Fé, onde você pode assistir em qualquer lugar, a qualquer momento. É só clicar em qual é a parte que você deseja, né? Se é de relacionamento, se é de filho, se é de marido, o que é, tem ali dentro do Ouvintes da Fé. E a assinatura tá aqui abaixo, é o primeiro linkzinho na descrição. É só você clicar e fazer parte com a gente, você já vai ter acesso também a uma comunidade no WhatsApp, que você vai conhecer outras pessoas que estão nessa caminhada igual a você. E nos vemos, né, no próximo episódio. Um beijo! Tchau, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!